Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui de volta, agora em nossa segunda parte de nossa segunda aula de História da Religião, amém? Onde nós estamos abordando aqui, falando sobre o hinduísmo, dando aqui a continuação nesse contexto. Nós verificamos aqui a introdução ao hinduísmo, também a história e doutrina. E agora nós vamos estar entrando aqui nos textos sagrados do hinduísmo. É um pequeno comentário. Em si, não há intenção de a gente estar se aprofundando em todos os textos sagrados, né, do hinduísmo. Isso aí teria que ter um vídeo, vamos falar assim, muito longo nesse contexto. Mas vamos lá, né? O hinduísmo detém uma vasta relação literária que acomoda as normas referentes à vida cotidiana, além de formar a sociedade para uma correta observação dos ensinos. De toda essa literatura, a mais arcaica, a mais antiga, os Vedas, traz um rol normativo que antecede o século X a.C. Então, os Vedas traz um rol normativo, traz diretrizes, leis, ok? Eu quero ver uma imagem com você rapidinho aqui, mostrando os 4 Vedas, que já foi citado na parte anterior. Tá aí os 4 Vedas. O primeiro aí é o Rig Veda, é o Veda mais antigo, significa Veda dos hinos. É o primeiro na ordem comum de enumeração dos 4 Vedas. Temos aí também o Yaju Veda, significa Veda do sacrifício. Contém textos religiosos com foco na liturgia, nos rituais e no sacrifício e como executá-los. Temos aí também a Samaveda, significa Veda dos cantos rituais. É o terceiro na ordem comum de enumeração dos 4 Vedas. E o 4º Veda aqui, né? Atharva Veda é o 4º Veda. Faz referência mais direta à fitoterapia, anatomia, fisiologia e cirurgia e possui uma linguagem mais objetiva. Então, estão vendo aí e fazendo uma análise rápida, né? Os 4 Vedas. Irmãos, mas é muito conteúdo escrito. Isso aqui é um resumo do resumo, ok? Vou estar tirando essa imagem aqui e vamos dar continuidade. Ó, outras obras escritas também são destacadas entre os hindus, como os Puranas, que formam a narrativa sobre a tríade divina do hinduísmo, a tríade divina do hinduísmo, formadas pelos deuses Brahma,
né? Shiva e Vishnu, descrevendo ainda as festas, condutas sociais e religiosas do hindu. Contam também com um poema histórico que narra a grande epopeia dos Bharatas, é o chamado o Mahabharata. Entendeu? Então, nós temos aí esses Puranas, bastante conteúdo. Falar nisso, quando falou aqui que os deuses, né, que são os principais, os cabeções, né? O Brahma até mostrou uma imagem para vocês, né? O Brahma, Shiva, Vishnu. Vou mostrar para vocês aqui uma imagem nesse momento, ok? Tá aí, ó. O primeiro aí, de cara branca aí, né? É o Brahma. O do meio é o Vishnu. E o outrozinho tá com um tridente na mão ali, é o Shiva. Ok? Isso aí são as divindades, vamos falar assim, existe um panteão. Divindade é que não falta no hinduísmo, mas essas são as principais do hinduísmo, esses três aí. Ok? Vamos dar aqui, deixa eu tirar essa imagem nesse momento. Vamos dar continuidade. Ok? Vamos lá. O sistema de castas. O tal do Varna, como já visto, é o sistema de separação de grupos entre os fiéis desta seita e que foi se codificando com o passar do tempo. Segundo a literatura sagrada hindu, os homens, devido à soberana vontade de seus deuses, devem pertencer a diferentes classes sociais, as chamadas castas, ok? Sendo que esta separação é determinada logo na natividade, no nascimento do indivíduo, respeitando-se sempre a ascendência paterna, ok? Esta crença milenar ali do hinduísmo, né? Além de determinar a qual classe irá pertencer a criança recém-nascida, também fixa sua posição profissional na comunidade em que conviverá. A pessoa já nasce já predestinada a ser lavrador, varredor de rua, ou ser príncipe, e assim vai. Uma vez sendo esta uma norma religiosa que excede em importância qualquer outra, não pode ser modificada por intervenção humana, já que se considera entre os hindus que a fidelidade aos ritos ditados pela literatura espiritual é um dos elementos que proporcionam ao indivíduo o gozo celeste. Vai se entender tudo isso. Vamos lá. As castas também estão divididas hierarquicamente e, baseado nesta tradição, os que pertencem às classes mais altas gozam de todos os privilégios previstos na seita.
enquanto que os que se acham resignados às varnas mais baixas não usufruem nenhum privilégio. Vamos lá? Esta separação pode determinar ainda uma outra privação, que se define na incomunicabilidade entre as classes, principalmente no que diz respeito às atividades sociais desenvolvidas por cada um. Gente, incomunicabilidade entre as classes, né? Ou seja, entre as castas. Não posso conversar com o pessoal daquela casta ali porque, né, a divindade escolheu que eles seriam melhores do que a minha casta. E assim vai, né? Coisa do hinduísmo. Vamos lá. No casamento, por exemplo, não poderão se unir pessoas de castas diferentes. No princípio, o número de castas existentes se resumia a 4. No princípio eram 4 castas. As 3 mais importantes derivavam de uma divisão que já ocorria entre uma horda de colonizadores árias, enquanto que a 4ª, por não se achar inserida sequer na sociedade, estando limitada aos grupos que se sujeitaram aos invasores na época histórica, não podia ser contada com aquelas que adivinham desses povos. Então vamos olhar as castas. São elas, né? Quais são as castas? Brahman ou Brahmanes são os portentosos colecionadores da sabedoria contida nos Vedas, acumulando ainda a responsabilidade da ministração dos sacrifícios, atributos exclusivos àqueles que detêm o poder sacerdotal e o conhecimento dos mantras sacrificiais, isto é, fórmulas encantatórias que têm o poder de materializar a divindade invocada. Qualquer tipo de semelhança com algum tipo de contexto religioso que você já vê aqui no Brasil, entendeu? É porque é derivado, ok? Vamos lá. Os hindus acreditam que a partir destas fórmulas, os deuses se tornam obrigados a baixar a terra, aceitar os alimentos e bebidas e a ouvir as orações dos sacerdotes, né? A partir dessas fórmulas encantatórias, os hindus acreditam que as divindades são obrigadas a ouvir as orações, são obrigadas a baixar a terra, vir para a terra, aceitar os alimentos e bebidas. Bem, se você fizer comparação
desse contexto do hinduísmo, né? E nós estamos analisando aqui as castas, né? Os brahmanes, e desse contexto de crença, com algumas questões que nós vemos hoje em algumas seitas, né? Aqui no Brasil, você vai achar muita semelhança. Tudo existe uma raiz, um princípio, né? Vamos lá. Uma outra casta, os Kshatriya. Kshatriya é a classe dos guerreiros e dos príncipes, os quais funcionam ainda como defensores dos tesouros, tendo ainda por atribuição a instigação dos sacrifícios e a proteção do país. Ok? Essa aqui é mais uma casta. Vamos para outra? O Vaishya. Vaishya é a classe dos que desenvolvem atividades braçais e produtivas, como a criação de gados, a agricultura e o comércio. Certo? Temos outra classe aqui, Shudra. Shudra não possui qualquer outra atividade dentro da sociedade hindu, à exceção de funcionar como servo. Olha a situação, hein? Bem, há ainda duas outras classes ainda mais inferiores que é a dos Shudras, que são os Kandala e os sem castas. Só chama de párias, né? Os sem castas. A partir da proliferação de ramificações das castas dentro da sociedade hindu, o número de classes aumentou substancialmente, excedendo em muito o número original delas. Atualmente, a regra para a definição de a qual das castas pertencerá a criança hindu está diretamente ligada à atividade ocupacional que ela desenvolverá e esta seguindo também a hereditariedade, questão hereditária, paterna. Os sem castas, aqueles que não têm castas, também conhecidos como párias, constituem num grupo numeroso, grandioso grupo, maior do que o resto da sociedade, né? Ao qual o líder político e religioso indiano, né, foi o Mahatma Gandhi, tá aí também o nome dele, né? Mohandas Karamchand Gandhi, né? Mahatma Gandhi, chamava os párias de Karijan, que significa filhos de Deus. Entretanto, a sociedade hindu não parece ter tido o mesmo sentimento fraternal por esta casta, qualificando-os posterior e genericamente como Dalit, ou excluídos. Os excluídos.
do hinduísmo. É muito conhecimento e coisa assim, muita semelhança com alguns contextos religiosos que nós temos visto por aí. Ok? Vamos lá. Prática de fé do hinduísmo. Nos cultos védicos, os pedidos mais solicitados aos deuses são vida longa, bens materiais e filhos homens. São várias as divindades. Agni é o pai dos homens, Deus do fogo e do lar. Indra rege a guerra. Varuna é o Deus supremo, rei do universo, dos deuses e dos homens. Ushas é a deusa da aurora. Surya e Vishnu, regentes do sol. Rudra e Shiva, da tempestade. Animais como a vaca, o rato e serpentes são adorados por serem possivelmente a reencarnação de alguns dos familiares. Aquela vaca ali é a bisavó da nossa família. Um comentário assim que deixa quieto. Vamos embora. Existem 3 vezes mais ratos que a população do país, os quais destroem 1/4 de toda a colheita da nação. O rio Ganges é considerado sagrado, no qual milhares de pessoas se banham diariamente a fim de se purificar. Muitas mães afogam seus filhos recém-nascidos como sacrifício aos deuses. Eu já falei que o rio Ganges não é limpinho. Eu vou mostrar uma foto para vocês aqui rapidinho do Templo dos Ratos. Olha que foto, né? Isso aqui eu tô tentando amenizar, entendeu? Ele bota o bacião lá com leite. Os ratos vêm tudo beber, tudo mansinho, né? Claro. Vem tudo beber, é o templo dos ratos. É uma ratarada que não acaba mais. Melhor do que muitos nós brasileiros. Estão lá bebendo leitinho. Ali nessa foto aí tem uma criança ali. Uma criança não tem medo dos pais, não tem. Não, são divindades. Todos esses ratos aí são divindades. Não pode matar. Vocês estão entendendo? Esse é o grau aí, né? Hindu. Vou tirar essa imagem aí. Esse é o grau aí do conhecimento aí das questões hindus. Ok? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui e nós vamos dar continuidade em nosso conhecimento de história da religião. Ok? Graça e paz em Jesus. Amém.